Olá, vamos falar um pouco sobre a tarefa de sumarização. Quando surgiu a mineração de dados? O termo mineração de dados surgiu em meados de 1990. Contudo, sua criação é composta por 3 disciplinas científicas entrelaçadas: estatística, o estudo numérico de dados relacionados, inteligência artificial, exibida por programas ou máquinas, e aprendizado de máquina, algoritmos que podem aprender a partir dos dados para fazer previsões. A mineração de dados pode ser entendida como o processo de exploração de grandes quantidades de dados com o objetivo de encontrar anomalias, padrões e correlações para suportar a tomada de decisões e proporcionar vantagens estratégicas. Porém, mais informação não significa necessariamente mais conhecimento. A mineração de dados nos permite filtrar todo o ruído caótico e repetitivo, entender o que é relevante, e então, fazer bom uso dessa informação, para avaliar os prováveis resultados. Como minerar? Esse processo de filtragem pode ser feito utilizando linguagens como R, Python e SQL. Outras ferramentas também podem ser utilizadas para auxiliar a visualização dessas informações, como K-Mine, RapidMiner, Microsoft Excel. Outras ferramentas populares e úteis são MATLAB, Microsoft SQL Server, Statisoft e Estatística. Mineração na atualidade. Usando uma ampla variedade de técnicas, você pode utilizar estas informações para aumentar as receitas, reduzir custos, melhorar o relacionamento com os clientes, reduzir riscos e muito mais. Durante a última década, os avanços no poderio de processamento e na velocidade nos permitiram ir de práticas manuais, tediosas e demoradas para análises de dados rápidas, fáceis e automáticas. Quanto mais complexos forem os conjuntos de dados coletados, mais potencial haverá para a descoberta de incidentes relevantes. Varejistas, bancos, fabricantes, operadoras de telecomunicações e seguradoras, entre outros, estão usando a mineração de dados para descobrir relações entre todas as coisas, desde preços, promoções e demografia até como a economia, risco, concorrência e as mídias sociais estão afetando seus modelos de negócio, receitas, operações e relacionamento com os clientes. Sumarização. O que é? A sumarização é um conceito-chave em mineração de dados, que envolve a utilização de técnicas para encontrar uma descrição compacta para o conjunto de dados sendo trabalhado. Em suma, a sumarização pode ser entendida como uma tarefa descritiva. Quais são os métodos? Alguns métodos simples de sumarização são tabelas, média, desvio padrão, visualização de dados, como gráficos, e relatórios automáticos. Para que serve? Como abstração ou generalização de dados. Consiste em resumir e abstrair de um conjunto os dados importantes para uma tarefa a um conjunto menor, que fornece uma visão geral dos dados, e geralmente com informações de agregação. Em uma empresa de telefonia, pode ser realizado a sumarização utilizando como atributo as chamadas de longa distância de um cliente. Elas podem ser sumarizadas em minutos totais, gastos totais e chamadas totais. A sumarização pode subir para diferentes níveis de abstração, e pode ser visualizado de diferentes ângulos. Por exemplo, os minutos e gastos de chamadas podem ser totalizados ao longo do período de chamada em semanas, meses, trimestres ou anos. Da mesma forma, as chamadas podem ser resumidas em chamadas no estado, chamadas de estado a estado, chamadas na Ásia, chamadas na Europa, que podem ainda ser resumidas em chamadas domésticas e chamadas internacionais. Com esse exemplo, podemos perceber que podemos encontrar padrões e descobrir comportamentos do cliente, com a finalidade de auxiliar na análise do cliente. Algumas ferramentas de mineração de dados
que podem ser utilizadas para sumarização. Polyanalyst desenvolvido pela Megapoter, Intelligent Miner da IBM e Bramening da Graal Corporation.